E aí, pessoal, vamos a mais um treinamento de Excel. Agora nós vamos falar de PROC-V, né? PROC-V, que significa procure na vertical, né? Então, essa função, né, ela permite coletar dados que estejam, né, colocados na vertical, ou seja, ele vai buscar para mim utilizando as colunas, né, que são representadas pelas letras, tá? Então, o PROC-V procure na vertical e o PROC-H, que veremos depois, é o procure na horizontal, procurando através das linhas, tá? Então vamos para uma tabela que vocês já conhecem, nós já vimos ela nos nossos treinamentos, tá? Que é aquela tabela bimestral. A única coisa que eu inseri diferente, o código que está aqui na coluna A, ou seja, através desse código é o código do aluno. Imagine que você trabalha numa biblioteca e o aluno ele vai pegar um livro com você. Então você pode utilizar esse tipo de tabela, esse tipo de função para verificar o nome do aluno e o livro que ele pegou com você lá, só pelo código do aluno. Neste caso, nós utilizaremos o código do aluno para saber que aluno se trata e qual foi a média que ele tirou, né, no final do ano, né? Então nós vamos descobrir isto através do PROC-V, tá? Procure na vertical, tá? Então vamos lá. O que nós temos de diferente nessa tabela, né, comparada a outra que nós fizemos, referente à função C, tá? Nós temos o código e os códigos dos alunos, que vai de 1 até o 10, tá? Nós temos também aqui mais alguns dados, né? Eu coloquei o código do estudante. Aqui nessa célula vai ficar o código, que eu vou digitar o código. Aqui tem o nome, ou seja, nessa célula na frente do nome vai puxar para mim qual é o nome do aluno, tá? E a média final, quando eu digitar o código, vai aparecer o nome do aluno e a média final deste aluno, tá? Como que eu faço isso, tá? É bem simples, é mais simples do que parece, na verdade, tá? Então, primeira coisa, essa célula eu vou deixar em branco, a do código, que eu vou usar ela depois, tá? Para vocês verem. Então, eu vou utilizar primeiro essa célula aqui na frente do nome, tá? É aqui que eu vou inserir a minha fórmula, nessa célula que está na frente do nome. No meu caso, está no F13, tá? É aí que eu vou utilizar a minha fórmula. Então, primeira coisa, eu vou clicar dentro dessa célula e vou utilizar o inserir função, tá? Aqui na página inicial é esse FX que está aqui. Inserir função, tá? Então, vamos lá. Inserir função. Talvez para vocês, aqui abre essa caixa, que é a caixa de inserir função. Pode ser que não esteja todos liberados, tá? Aqui a minha, por exemplo, está mais recente usada. Mas eu vou colocar aqui, habilitar tudo, porque já aparece tudo para mim, fica mais fácil. E eu vou procurar, então, a função do PROC-V. Eu olho na minha tabela e procuro o PROC-V. PROC-V, aqui está. PROC-V e dou um OK, tá? Quando eu dou OK, vai aparecer para mim aqui os argumentos da função, tá? São 4 argumentos. Primeiro, o valor procurado. O segundo, a matriz da tabela. O terceiro, o número, o índice da coluna e o intervalo, tá? Esses 4 dados. Então vamos lá. No primeiro, matriz valor procurado, eu vou colocar a célula aonde eu vou inserir o código, aquele que está digita o código do estudante, aquela célula que eu deixei em branco. Clico, vou na célula aqui em frente ao digite o código do estudante e só isso. Eu posso clicar nesse botãozinho aqui, pronto, coloquei, tá? Matriz da tabela. A matriz da tabela eu vou selecionar desde o código 1
até a última média do jovem. Então vamos lá, matriz da tabela. Eu quero desde o código 1 até a última média, beleza? Dou um Enter. Agora, o número do índice da coluna, tá? O número do índice, no caso, né, eu quero que apareça para mim, quando eu clicar o código, o nome do aluno, tá? Então, o nome do aluno está na primeira, na segunda coluna, tá? Então, o índice, eu vou colocar 2, porque é a segunda coluna que eu quero que ele puxe, tá? Então, se eu colocar o código 1, vai ter que aparecer para mim Sandra, tá? Se eu colocar o código 7, vai ter que aparecer para mim Beatriz. Então, eu quero que ele busque as coisas que estão na coluna número 2, tá? E eu, como não tenho nenhum intervalo, eu vou colocar aqui, procurar o intervalo, colocar o 0, tá? Por que 0? Porque eu não tenho outra informação que eu queira. Eu só quero que ele puxe para mim na segunda coluna. E vou dar um OK. Ah, André, apareceu o ND. Por que está ND? Porque eu não tenho código nenhum inserido ainda. Perceba que eu não tenho código nenhum inserido. Por isso que tem que estar ND, tá? Beleza? Vamos fazer a mesma coisa no média final. Que eu vou querer que ele busque na vertical e me traga, quando eu digitar o código, a média que esse aluno teve, tá? Então, o procedimento é o mesmo. Clico na célula que está à frente do média final, FX, né? Vou utilizar novamente o PROC V, aqui, PROC V, tá? Vou dar um OK, beleza? Novamente, valor procurado. Aí, o que eu quero que ele traga para mim? A média, certo? Então vamos lá. Mas primeiro, o valor procurado, ele está para mim lá de novo no código do estudante, tá? Valor procurado. Então quando eu digitar o código do estudante, ele vai puxar para mim, tá? Então novamente igual a primeira. Primeira célula que eu vou selecionar é o código do estudante, o primeiro argumento. Então está no D13, beleza? Matriz da tabela. Novamente, eu vou selecionar desde o código até a última média, tá? Número do índice da coluna. Qual coluna que ele vai puxar para mim? A minha média está código, alunos, bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, bimestre 4 e média. Ele está na 7ª coluna. Então, eu vou colocar aqui o número 7. É só essa coluna que eu quero que ele busque. Então, o intervalo eu vou colocar 0. Beleza? E OK novamente. ND. André, não apareceu nada. Beleza? Não apareceu nada ainda. Porém, eu vou digitar agora o código do aluno. Se a fórmula deu certo, ao acessar o código, ele vai me puxar o nome e a média, tá? Então, aqui, 5 é a Andressa. Certo? Média 10. Beleza, vamos testar de novo. O 8 é o Paulo, certo? Então eu vou clicar aqui 8. Dou Enter. Opa, apareceu aqui do Paulo. Paulo, a média dele foi 5,75. Certo? Vamos ver mais um teste. A Jéssica, 9. Digita o código do aluno. Média 6. Tá? Então o PROC V, ele vai procurar na vertical, tá? Utilizando a função, ele vai buscar para mim o nome do aluno que está na coluna 2 e depois, na média, vai buscar a média desse mesmo aluno que está na coluna 7. Beleza? Espero que tenha ficado simples de entender. Esse foi o PROC V.